Bom, pessoal, é o seguinte. Então, na parte da manhã, a gente começou a ver, né, essa necessidade de se repensar o processo coletivo, né, a ação civil pública, que é o instrumento mais conhecido aí. Ela tem sentido, tem aplicabilidade, tem significado, mas para alguns tipos de demanda, né? Mas também a gente viu que, dado a uma alta complexidade dos litígios, né, a ACP por si só, às vezes, não consegue resolver tudo, até porque ela ainda, né, está muito arraigada, ainda alguns preceitos, né, elementares lá do processo civil, que não permite, né, uma solução complexa, né? Aquilo que a gente falou, para casos complexos, precisa, né, de procedimentos complexos, soluções complexas, né? Que muitas das vezes a decisão não, a solução não está numa canetada do cúmplice, né? Então nós vimos a necessidade desse processo estrutural, tá? E uma coisa que eu estava, né, sempre é feita uma menção nessa questão do processo estrutural, que ele, na verdade, assim, não é que, né, surgiu a ideia do processo estrutural e depois foi-se pensando os casos. Na verdade, o processo estrutural ele veio como uma decorrência natural, né? Porque o caso mais emblemático que a doutrina sempre cita, né, é a questão da doutrina, né, dos separados mais iguais nos Estados Unidos, em que você tinha uma segregação institucional. E um caso muito emblemático lá, que inclusive é uma das bases da discussão do ativismo judicial, né, o que é um ativismo judicial, que é a questão do caso Brown, né, Brown versus Board of Education, que foi o pedido de uma determinada família para que estudasse numa determinada escola, porque lá, naquele município, enfim, não só no município, mas no país, né, nos Estados Unidos, admitia-se a segregação racial. Então, você tinha escolas de brancos e escolas de negros, né? E o caso Brown foi exatamente isso. Veio uma canetada, não, põe todo mundo na mesma escola. E aí? Né? A Suprema Corte deu a decisão, põe todo mundo na mesma escola, tá, mas e aí? Que jeito que a gente vai fazer? E aí, em decorrência da prática, né, foi se pensando em alternativas, soluções, como que vai fazer, questão de... Enfim, né? E a mesma coisa também, pensando aqui no lado do Brasil, né, nós tivemos uma experiência que, na época, nem se falava ainda de processo estrutural, não pelo menos tão forte como a gente conhece agora, mas, se eu não me engano, foi até uma magistrada, né, que foi até vencedora do Prêmio Novari, lá, não lembro se é no estado do Ceará, em algum município ali do Ceará, que a magistrada simplesmente recebeu a decisão do trânsito em julgado, condenando a fazenda pública a fazer 4.000 cirurgias ortopédicas. Eu falei, tá, mas e aí, como é que eu vou cumprir isso? Né? Chegou a decisão, cumpra, né? Mande o poder, a instância superior, né? Determinou não, né? O Estado, o município, enfim, o poder público está condenado a fazer 4.000 cirurgias ortopédicas. Tá, mas e aí, como que ela vai fazer isso? E a partir daí ela foi pensando nessas possibilidades de planejamento, perspectiva, porque ela se atentou, né, que não ia adiantar nada fazer aquelas 4.000 cirurgias ortopédicas, né? Não resolveria o problema. Então ela apresentou uma nova modalidade, uma proposta, enfim, que foi vencedor do Prêmio Novari, né? Então, a partir dessas experiências, dessas vivências práticas, é que foi surgindo essa ideia, né, e esse pensamento de um procedimento mais flexível, né, que atendesse a questão das complexidades. A gente estava realmente falando aqui, a gente encerrando a parte da manhã, dessa necessidade de se repensar os institutos jurídicos, né, como a própria questão do princípio da distrição, da congruência, né, como a própria questão da legitimidade, né, da representatividade, da questão de prazo. Então, a gente precisa de um procedimento flexível. Eu queria encerrar essa parte, né, dessas necessidades de adaptação do procedimento, embora a gente foi citando algumas delas, né, mas algumas questões interessantes, né, que o caso de Brumadinho e Mariana realmente foram muito emblemáticos, né, de possíveis soluções que foram justamente aparecendo.
Um aspecto muito importante, me parece também, é exatamente, né, a ideia, então, é que do processo estrutural, você, né, como a gente falou, um dos elementos essenciais do processo estrutural é a consensualidade. Então, né, a gente trabalhar com a ideia do acordo. Lógico que o bom, o ideal seria, né, na maioria das vezes, um grande acordo que pensasse tudo, que fizesse, né, estabelecesse tudo ali. Mas a gente sabe que muitas das vezes nem sempre é possível fazer um grande acordo que vai extinguir aquilo. E o que é interessante é que um novo CPC, o CPC de 2015, né, ele já traz agora, expressamente previsto, a possibilidade dos acordos parciais. Então, se você não consegue fazer um acordo de tudo, na medida do possível, você vai celebrando acordos parciais, e o interessante, a doutrina até admitindo acordos transitórios, justamente para que você não tenha aquele longo tempo de demora do processo, esperando alguma decisão, mas que, na medida do possível, você vá atendendo algumas demandas, até para você dar um rápido retorno para a sociedade, né? Lógico que existe a questão do tempo do processo, mas também não dá para você ficar esperando 10 anos alguma coisa. Então, na medida do possível, em que você for obtendo os acordos, vai celebrando esses acordos parciais que um novo CPC já admite, né? Um segundo ponto interessante também, dentro dessas novas técnicas, e aí uma coisa que eu acho que tem que ser repensado, é a questão, né, do que a doutrina trabalha com a ideia da coalizão institucional. Tá? Coalizão institucional. Ou seja, né, é uma questão da gente repensar o papel das instituições. Porque durante algum tempo, né, sempre se ficava naquela disputa, mas tal órgão está adentrando na minha esfera de competência, está usurpando a minha competência, né? E a última discussão que eu ouvi a respeito disso, né, foi exatamente quando chegou a discussão no STF a respeito, né, daqueles poderes requisitórios da Defensoria Pública. Então, assim, algumas pessoas sustentavam, não, mas isso, a Defensoria Pública está usurpando a competência do Ministério Público. Não vejo isso, sabe? Eu acho que o pensamento agora é justamente na questão da coalizão institucional. Gente, tem problema demais no Brasil. Tem muito problema e pouca gente para trabalhar. Então, para que a gente vai ficar disputando problema, sendo em termos bem mais práticos? Vamos nos juntar, vamos unir as instituições, né? Porque é até melhor para a gente tentar pensar e conseguir uma solução. Às vezes, uma instituição sozinha, e aí quando eu falo, né, inclusive o próprio Poder Judiciário, né, a gente tem que também parar um pouco essa visão de que o juiz é o grande condutor do processo, mas o juiz sozinho também não resolve nada. Se ele não tiver um promotor, se ele não tiver um defensor que consiga fazer o diálogo, o juiz também não vai resolver nada. Então, é necessário essa coalizão institucional. E uma das coisas que eu gosto, dentro da visão dessa, né, de processo cooperativo, é porque é um novo modelo de processo. Os modelos processuais anteriores que nós trabalhávamos, né, são o modelo adversarial e o modelo inquisitivo. Independente do modelo que até então se tinha estabelecido, seja ele adversarial ou inquisitivo, quem que é a centralidade? É o magistrado, né? Se você pensa no modelo adversarial, o magistrado é apenas um mero controlador de procedimento, mas ele está no centro das atenções ali. Ele vai controlando o procedimento de modo que garanta ali uma imparcialidade, né? E cada um que prove aquilo, né, que se utilize da melhor arma para provar o magistrado. Já no modelo inquisitivo, não. É o magistrado que é o agente promotor, né, da função social. Então, você tem um magistrado mais participativo, mas veja que ainda o centro é o magistrado. Embora a gente tenha os outros atores, né, do sistema de justiça, mas a centralidade ainda continua no magistrado. A ideia do processo cooperativo, não, né? Na verdade, é de você não ter uma centralidade. O processo como uma comunidade de trabalho. Então, do que adianta eu chegar e manter um discurso de processo enquanto uma comunidade de trabalho, não tendo, na verdade, sendo pluricêntrico, ou você pode adotar qualquer terminologia que você quiser, se eu não faço uma defesa de uma coalizão institucional?
Ah, não, instituição tal, X não pode entrar aqui porque vai usurpar minha competência. Não, né? Eu acho que tem que ter essa colaboração de todos os órgãos, de todas as instituições. Não é que um é mais ou menos importante, adentra ou não adentra na esfera de competência de cada um. A questão não é essa, né? A gente tem que pensar nessa perspectiva de se garantir um Estado democrático de direito. Quanto mais pessoas participando, melhor. Eu acho que é essa a visão e, na minha opinião, acertadamente, né, a decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Tá? Primeiro, falei dos acordos. Segundo, da coalizão institucional. E terceira e última coisa que eu gostaria de falar também, dentro dessas novas técnicas, né, seria a questão da matriz de dano. Matriz de dano. Voltamos para matriz de dano. Né? Matriz de dano. Porque o que acontece? Né? De novo, Brumadinho, Mariana. Né? Aconteceu o que aconteceu, várias repercussões. Então, qual que é a lógica do processo coletivo? Tá? Então, por exemplo, você teria, ou teve, né, a ação, vamos imaginar a ação civil pública nos moldes tradicionais. Você tem a condenação da empresa a fazer a reparação de dano. Só que aí depois, com as vítimas, o que essas vítimas teriam que fazer? Cada uma delas teria que entrar com uma ação individual para provar o dano e aí depois executar. Gente, já pensou a quantidade de pessoas que, por exemplo, teriam que ajuizar uma demanda individual? Então, por exemplo, né, o barro, produto químico, chegou e afetou lá uma das praias, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Aí, como aquela praia ficou contaminada, quem que pode ajuizar uma ação? O ambulante, porque o turista não foi, o ambulante deixou de vender. Ele não foi prejudicado? Foi. Ele não tem direito à reparação? Tem. Agora me diga, vários problemas que nós temos aí. Primeiro, vocês já perceberam. Primeiro é a quantidade de ações individuais para cada um apurar, liquidar e calcular o seu dano. E o pior ainda é provar. Então, primeiro a gente tem a questão da quantidade, que realmente, né, ali de Minas Gerais estendeu para Espírito Santo e Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas. Então, assim, a ação coletiva resolveu? Não. Na verdade, foi o início do problema. Quantas ações individuais vão abarrotar o Poder Judiciário? Várias. Segundo problema é a questão do ônus da prova. Porque a maioria dessas pessoas são consideradas, né, até então, a gente está falando aqui de uma população, em sua grande maioria, hipossuficiente. E a própria dificuldade da realização da prova. Cabe inversão do ônus da prova, nesse caso aí? Não, Samarco, me prova aí quantos picolés eu deixei de vender na praia. Não cabe inversão do ônus da prova, nesse caso. Né? E aí? Então, na verdade, né, qual que é a ideia da matriz de dano? Antecipadamente, na verdade, na ação civil pública, nesse processo estrutural, né, você já estabelece, né, você faz em termos rasgados, né, você, obviamente, né, isso vai ter que ser discutido com todas as partes dentro do processo, você já estabelecer uma tabela avaliativa, né, por exemplo, quais foram os bens perdidos e quanto que vale cada um daqueles bens. Então, dando um exemplo bem raso, né, dos vários danos que as pessoas perderam. Teve gente que perdeu carro, teve gente que perdeu vaca, teve gente que perdeu casa, enfim. Tá? Então, por exemplo, uma vaca na matriz de dano equivale a R$1.000. Não entendo nada de vaca. Tá? Mas vamos assim, as partes construindo a matriz de dano chegam a um valor, né, a uma estimativa de que uma vaca equivale a R$1.000. Então, o que você vai ter que provar? Que você tinha a vaca. Só isso. Agora, se você alega que a sua vaca é uma vaca que vale mais, não, a minha vaca aqui é uma vaca super reprodutora, ganhadora de vários prêmios, não sei o quê. Então, aí você tem que provar isso daí.
Mas, a princípio, antecipadamente, já fica estipulado, ó, que um carro vale tanto, a casa vale tanto, uma vaca vale tanto, um pé de jabuticaba vale tanto. E aí você tem condições de provar que você aparentemente tinha aquilo, né? Quer seja por um registro ali, um documento de propriedade, quer seja por uma foto, então você tem condições objetivas de demonstrar que você tinha. Então, com isso, você elimina duas coisas. A própria quantidade de processos, né, que você vai ter no futuro, e você já facilita a própria questão probatória para essa pessoa que já está numa... A situação dele já não era boa, né, e depois daquele acidente ficou pior ainda. Então, você tem essa possibilidade de facilitação. Agora, me fala, onde que está essa questão da matriz de dano? Na ação da ação civil pública. Mas não tem lugar nenhum. Essa matriz de dano que apareceu como alternativa dentro desses processos, né, de Brumadinho e Mariana, são coisas que estão aparecendo e surgiram de onde? Da experiência, né, dos agentes, dos interlocutores, das pessoas que estão participando na busca exatamente de tentar resolver aquele problema. Tá? Então, é isso que a gente precisa, né, ter um procedimento flexível. Nós precisamos, né, de ter diretrizes de como que vai funcionar. Né? Mas aí também, diante de cada caso, diante de cada particularidade, você consegue ir desenvolvendo o procedimento. Tá? Agora, o problema todo das ações coletivas tem um ponto ainda que eu não tenho a resposta. Se vocês souberem, agradeço. Tá? Que esse é um problema que tem aqui no Brasil, obviamente, né? E que ninguém consegue resolver isso. E quando tenta resolver, às vezes pode ficar ruim. Que é exatamente o quê? Né? No sistema jurídico processual brasileiro, por enquanto, né, não há nada ainda, e isso se torna um problema em que é admissível a existência tanto de demandas coletivas como também de demandas individuais. Né? E por que isso é um problema, essa convivência de demandas individuais e demandas coletivas? Né? Eu acho que o primeiro aspecto, né, tem a própria questão do tratamento desigual. Porque, em regra, o que a gente observa? Né? Você tem um problema de ordem coletivo, mas o que acontece? Nós sabemos, né, e aí a gente pode depois pensar e discutir a respeito disso, né, que há uma tendência das demandas coletivas demorarem um pouco mais. Até a sociedade se organizar, até alguém procurar os órgãos e as instituições que já estão lotadas de trabalho, né? Até você preparar todo o procedimento, até você instrumentalizar, até ajuizar a ação. E aí, então, o que acontece? E a própria ação coletiva, ela já tem um tempo diferenciado. Então, há uma tendência, né? Há uma tendência de que as ações coletivas sejam mais lentas. Até pelo próprio número de pessoas, o direito que está impactando aí, você não pode fazer uma coisa apressada. Né? Então, há uma tendência de que ela seja um pouco mais lenta. Então, o que acontece? Né? Sabendo que as demandas coletivas são um pouco mais lentas, então, quem que vai ajuizar a ação primeiro? Individualmente. Né? Aquela pessoa que tem condições econômicas, aquela pessoa que tem recurso. Que vai chegar, vai contratar um advogado, está pagando para isso, o advogado vai fazer dentro do tempo que a pessoa quer. Né? O advogado, inclusive, faz inicial, pede a liminar, vai despachar com o juiz, enfim, faz todo aquele esforço e tem uma resposta, a princípio, mais rápido que uma demanda coletiva, sabe? Então, isso gera uma certa distorção, isso gera uma sensação na sociedade, né, de que só tem justiça quem tem condição de pagar. Que quem precisa do MP, quem precisa da defensoria, já não vai ter essa resposta tão rápida como se tivesse pagando por isso, sabe? E eu falo isso assim com a maior tranquilidade, porque eu trabalho em escritório modelo. E o que acontece, né, de assistir, não, doutor, não sei o que, eu vou tirar o processo daqui, vou botar na mão do advogado particular, porque ele resolve mais rápido que você. Eu falo,
Tudo bem, né? Se você... Olha, mas... Aí eu tento mostrar para a pessoa o que está sendo feito, isso e aquilo, que às vezes é um problema também na questão do judiciário, que está congestionado. Não, mas a pessoa fica com aquela coisa na cabeça que se pagar, pagou é mais rápido. Então, assim... então a gente pode proibir da pessoa entrar com uma ação individual e esperar a ação coletiva? Extremamente complicado. Extremamente complicado. Há muito, muito, muito tempo atrás, um processualista, acho que é Kazuo Watanabe. A maioria das pessoas não vão lembrar, mas na época da telefonia fixa, você pagava, né, uma taxa de assinatura básica. Não sei, isso aí entrega a idade um pouco, né? Eu não sei disso, não vivi isso, eu vi essa história lá no YouTube, né? Então, você pagava uma taxa de assinatura básica. E aí, esse foi talvez um dos grandes litígios coletivos do Brasil. Por quê? Está entregando a idade. Tá, olha só. Então, as pessoas entraram com a ação questionando a obrigatoriedade de pagar essa taxa de assinatura básica. Só que, na verdade, a discussão toda ali, e o que as pessoas discutiam, não era uma questão individual, era muito mais... Porque, na época da concessão das telefonias, havia essa previsão lá no contrato de concessão. Então, não era uma questão de uma relação contratual. Na verdade, era uma coisa que já vinha de lá. Então, aí, nessa época, o Kazuo Watanabe escreveu um artigo bem curtinho chamando, né, essas ações de pseudo-ações individuais. Que, na verdade, aquilo ali, o que deveria existir era uma ação coletiva questionando esses termos da concessão da telefonia da época do sistema de telefonia fixa, né? Só que, assim, realmente é muito complicado, né? Por quê? Se você tem o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, como é que você vai proibir da pessoa chegar e de ajuizar uma ação e ficar aguardando a ação coletiva? É extremamente complicado. Não, então vamos fazer o seguinte. Se tiver uma ação coletiva e várias outras individuais, vamos suspender a ação individual aguardando o julgamento da ação coletiva. Legal? Pois é, não tão legal. Caso real, caso prático. Esqueci o número do julgamento do tema, mas aconteceu na cidade do interior do Paraná. Um grupo de pessoas, enfim, né, acabou sendo contaminado por algum produto químico, né, de uma indústria que tinha lá. E aí teve as ações individuais, teve a ação coletiva. O que o STJ mandou fazer? Lógico, né? Primeiro grau, subiu, chegou no STJ. O que o STJ disse? Suspende todas as ações individuais e aguarde julgamento das duas ações coletivas. Beleza, STJ? Beleza. Sabe quanto tempo demorou para julgar? Porque o STJ diz para aguardar o trânsito em julgado das ações coletivas. 17 anos. Aí como é que você quer que a pessoa acredite no sistema de justiça? Para só 17 anos depois poder dar prosseguimento no processo dele, individual. Sim. Uhum. Uhum.
Entendi. Já que... e... Entendi. E isso, inclusive, tem decisão do STF já fixado em repercussão geral que tem que matricular, tem que dar a vaga, não tem dessa de dar a vaga e pronto. E nessa própria decisão da repercussão geral do STF, ele não exclui a demanda individual, não exclui. Pelo contrário, né, ele deixa bem claro que se a pessoa quiser, pode e deve entrar com... que pode entrar com ação individual que não está excluído. E as pessoas buscam, né? Então, vamos dizer, uma sinuca de bico, né? Qual a resposta para isso? Eu não sei, né? Por enquanto, uma solução para tudo, eu acho que muito vai disso também. Por isso que eu falo, e aí a importância de você ter destacado essa questão, né, da coalizão institucional, do diálogo entre as duas instituições diante do problema sobre o que fazer, né? Muito bem. Professor, mas é extremamente teórico, né? Essa questão do processo estrutural, muita teoria, muito professor falando, mas o processo estrutural é só um mito, né? Uma lenda, ou ele já está sendo aplicado? Já está sendo aplicado, né? Mas é só questão local? Não, não é, né? Nós temos algumas ADPFs, né, do STF com decisões importantíssimas e que revelam para a gente, né, essa questão do processo estrutural e, na verdade, o processo estrutural já como uma realidade. Não tem como fugir, né? Ou há uns 10 anos atrás, o processo estrutural ainda era uma história e tudo mais, mas hoje já é realidade, né? Por incrível que pareça, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando se fala de processo estrutural é aquela DPF dos presídios, que acho que é a 347, se eu não me engano, né? Por que essa DPF 347 do sistema carcerário ela é a mais famosinha e algumas pessoas acham que é sobre processo estrutural? Porque nessa DPF 347, se eu não me engano, o número é esse mesmo, né? É onde exatamente o STF adota aquela teoria do estado de coisas inconstitucional, que era, né, uma teoria importada da Colômbia, reconhecendo, né, declarando aquela generalidade de inconstitucionalidade naquela situação fática ali posta, né? E o STF, nessa DPF 347, então beleza, declaramos o estado de coisa inconstitucional, né? O sistema carcerário não está bom. Né? Legal. E aí? E o que isso tem a ver com processo estrutural? Bom, o problema não é só o reconhecimento, né, do problema estrutural, porque o estado de coisas inconstitucional é a mesma coisa que problema estrutural, praticamente a mesma coisa, tá? Só que deu esse nome. E aí ficou famosa pela DPF 347. Só que a solução na DPF 347 não é de processo estrutural. Por quê? Porque o STF fez o quê? Reconheceu o estado de coisas inconstitucional, mandou pegar um dinheiro do fundo e aplicar naquilo ali. Acabou. E aí? Mudou a realidade? Não. Se bobear, está pior do que estava antes, na época da DPF 347. Só você chegar e fazer uma destinação do dinheiro do fundo resolveu alguma coisa? Não. Independentemente da teoria que você adote, né, seja do procedimento bifásico do Didier, ou seja do espiral, do ciclo do Vitorelli, não teve mais nada, né? Cadê o diagnóstico? Cadê a implementação? Cadê o acompanhamento? Não. Aparentemente, né, a gente não tem notícia de mais nada. Tá? O que normalmente a gente utiliza como exemplos, né, de processo estrutural, e aí pegando o STF, né, vou colocar aqui exemplos de processo estrutural. Tá? A DPF, Ixi Maria. Depois do almoço Cadê o paninho?
Bom, vamos lá. A DPF 709 e a 742. Essas duas ADPF são da época da Covid. Tá? Se eu não me engano, a 709 foi de relatoria do Barroso e a 742 foi do Fachin. As duas se referem à questão da pandemia, da Covid-19, né? Só que a 709 do Barroso, se eu não me engano, é na questão dos povos indígenas. E a DPF 742 do Fachin é relacionada às comunidades quilombolas, né? Porque, à época, o governo federal, né, era só uma gripezinha, podia passar e tudo mais, não adotou medidas necessárias, né, para o enfrentamento da Covid, tanto para os povos indígenas, os povos originários, como também para os quilombolas. Então, houve essa ADPF, e claramente nessas decisões aqui, tanto o Barroso como o Fachin, eles dão uma decisão estrutural, né? Reconhece que não foram adotadas medidas sanitárias, né, compatíveis para essas comunidades, e determinou, impôs à União que adotasse um plano de medidas para solucionar esse problema. Então, veja que, nesse caso, não houve a imposição da solução. Reconheceu o problema estrutural, e determinou que a União fizesse alguma coisa, que apresentasse um plano. E isso a gente vai ver uma outra discussão daqui a pouco a respeito disso. Então, veja que o plano não foi imposto, mas impôs que fosse apresentado. Por quê? Quais as técnicas, quais os medicamentos, quais as medidas, enfim, isso deveria ser enfrentado pela União. Então, a gente percebe, né, que há um comando inicial de deixar marcado e flagrante a inércia, e aí provocando para sair dessa inércia. Abro-se mais, Barroso é Barroso, Fachin é Fachin, sempre tiveram essa visão mais social. E o ministro, Raizão, daquele das antigas lá, eles também adotam a teoria do processo estrutural? Sim. Habeas corpus coletivo. Pega esse outro exemplo aqui, ó. HC coletivo, de relatoria do Gilmar Ferreira Mendes. Esse é raiz, né? Se eu não me engano, o habeas corpus coletivo 165.704. Esse habeas corpus coletivo estava questionando, né, a questão também do sistema carcerário, né? Só que a lei de execução penal, né, fala que você tem que ter um regime ali diferenciado. Gente, desculpa, penal não é muito a minha área. Se eu falar algum termo errado, tá? Mas eu gosto, a gente usa esses casos, né, porque é a ideia do processo estrutural. Mas é porque me parece que a lei de execução penal fala que tem que ter um regime diferenciado para quem é pai e mãe, né, de criança pequena ou criança com deficiência. Então, houve 2 habeas corpus coletivos, tá? Regime domiciliar, obrigado. De regime domiciliar. Houve um de relatoria do Lewandowski, que era justamente a questão das mães, mas esse aqui do Gilmar Ferreira Mendes é dos pais, né? Então, foram situações aqui distintas. E aí, claramente, também, né, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, se valendo dessa noção, dessa visão de processo estrutural, reconhece esse problema estrutural e impõe, né, que a União faça alguma coisa, estabeleça, traga esses planos e essas medidas para serem observadas e enfrentadas, né, para trazer essas possíveis alternativas. E a questão do processo estrutural é tão real, não é mito, né, que o próprio STF, na resolução 790, tá? Resolução
790. A resolução 790 do STF, ela cria o que a gente chama do CESAL. CESAL. O que é o CESAL? Se eu não me engano, é Centro Estratégico de Soluções Adequadas aos Litígios. Centro Estratégico de Solução Adequadas aos Litígios. Esse órgão do STF, então, ele é dividido em 3. E aí, coincidentemente, né, lembra que a gente falou das ondas renovatórias do acesso à justiça? Né? Então, cria um órgão específico para a questão dos tratamentos, dos meios adequados de tratamento dos conflitos, né? Questão de mediação, conciliação, enfim. Um segundo órgão do CESAL para trabalhar especificamente com a cooperação judiciária. E o terceiro para trabalhar do quê? Exatamente os processos estruturais. Né? Porque nessas decisões aqui da DPF 709, 742, né, ou na própria decisão aqui do habeas corpus coletivo, obviamente que o STF não teria condições de fazer a condução, né, e todas essas etapas de realização de diagnóstico, planejamento, implementação. Né? Então, essas decisões acabam remetendo os processos para as instâncias originárias, né, para que eles possam operacionalizar e o STF fazendo o controle a respeito disso, afinal de contas, já que foi ele que proferiu a decisão. Então, o STF criou, né, um órgão específico para fazer o acompanhamento dos processos estruturais que ele reconheceu e determinou a implementação. Então, me parece que mais dias ou menos dias, né, a gente aqui, por exemplo, no Poder Judiciário Tocantinense, nós vamos ter que trabalhar com essas possibilidades. Né? Alguém aí quer fazer um mestrado? Prestação jurisdicional, direitos humanos, apresentação de propostas, melhorias. Vocês não têm que fazer um artigo aqui na pós? Né? Então, de repente, pensar nessas possibilidades, né, do processo estrutural, num projeto de mestrado, por exemplo, né, trabalhar com essa ideia desses centros estratégicos. E é uma tendência natural, igual, por exemplo, se a gente for pegar a questão do Natjus, né? O Natjus foram surgindo justamente dessa quantidade de judicialização da saúde, e aí o judiciário, peraí, tem muita demanda, a gente está fazendo trabalho aqui de enxugar gelo, vamos tentar operacionalizar, vamos tentar resolver isso aqui de algum modo. E aí criou-se o Natjus, né? Então, a ideia é essa, em pensar nessas perspectivas, e me parece que a bola da vez é o processo estrutural. Beleza? Sim. Então... tem que... tem que... Uhum. Vai precisar. Não, o que eu estou pensando, é porque você mencionou o caso do Rio Grande do Sul, tem que ver até que ponto, né, houve ali a questão de uma falha, né, porque... Eu não acompanhei o caso todo específico. Eu sei que alguns lugares, por exemplo, houve a questão do alagamento, né, por falhas no sistema, falta de políticas públicas, né? Mas aí tem que ver a questão, né, do Sul, a questão do nexo de causalidade. Mas é uma coisa a se pensar, com certeza. Se ficar identificado alguma falha do poder público, né, aí sim. Mas aí, se não tiver falha do poder público, realmente foi caso fortuito, força maior, aí excludente de responsabilidade. Né? Tá. Eu sei disso porque acho que Porto Alegre teve algumas falhas, né? Mas enfim. Vamos...
Ah, sim, de Porto Alegre. É isso que eu estou falando. Bom, então, olha só. O processo estrutural é uma realidade? É. Aí a questão que se coloca é a seguinte. Tá, mas o juiz não estaria interferindo nas políticas públicas? Já que estamos numa pós de políticas públicas, né? O judiciário não estaria interferindo nas políticas públicas? O promotor, ao ajuizar uma ação civil pública com características de processo estrutural, também não estaria fazendo as vias de gestor público? Não haveria, né, uma violação do pacto federativo, né, os poderes aí, um poder interferindo dentro das funções típicas do outro poder? Sim, pode falar. De certo modo, instiga o fomento de políticas públicas, e a discussão que se tem é se isso seria uma forma de intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. Estaria, então, o Poder Judiciário, né, interferindo no Executivo? Haveria violação do Pacto Federativo? Né? O que vocês acham? Interfere, não interfere? O processo estrutural seria uma forma de ativismo judicial? Sim ou não? O processo estrutural seria uma forma de ativismo judicial? Totalmente? Para acordar. Bom, primeiro ponto. A gente tem um sério problema para saber o que é ativismo judicial. Já começa por aí, né? O que é o ativismo judicial? Por quê? Nos Estados Unidos, a gente volta para aquela coisa, né? Ah, porque lá nos Estados Unidos é melhor... Não, então a gente tem que entender os contextos, né? O que é o ativismo judicial nessa visão americana? Volta novamente para o caso Brown versus Board of Education. A segregação era uma coisa admitida e, de repente, vem uma decisão e muda completamente aquilo. Fala, não, agora não é mais separado, agora é tudo junto. Então, na concepção americana, o ativismo judicial é quando o Poder Judiciário faz uma grande ruptura com aquilo que está posto. Então, por exemplo, né, quando o juiz defere um leito, defere uma cirurgia, defere uma vaga na creche, esse juiz, ele está fazendo uma ruptura com o sistema jurídico? Não, gente. Assim, na minha opinião, não. Por que não? Né? Porque a creche está na Constituição Federal, o direito à saúde está na Constituição Federal. Ah, mas não são direitos que não são regulamentados. Não, gente, peraí, a saúde está lá no artigo 6º, está no 196 da Constituição, foi regulamentado pela Lei 8080 do SUS, e mais uma pancada de portarias que você tem aí do SUS. Então, quando o juiz defere um leito, defere uma cirurgia, defere medicamento, ele não está inventando nada. Ele não está inventando absolutamente nada, ele não está fazendo ruptura nenhuma. A nossa Constituição está lá dizendo que é um direito à saúde, esse direito à saúde foi regulamentado por lei, então o juiz ele não está rompendo com nada. Então, nessa visão, né, nesse entendimento, se você entender que ativismo judicial é uma ruptura de paradigma, me desculpa, mas o processo estrutural não está rompendo absolutamente nada. O problema é que, quando veio essa ideia de ativismo judicial para o Brasil, ela foi associada a 3 contextos da nossa realidade, né? Primeiro, nós temos uma Constituição extensa?
temos, isso a gente concorda. Realmente nós temos uma Constituição extensa, foi uma opção do poder constituinte originário, né? Direitos individuais, direitos sociais, direitos transindividuais, foi uma opção do poder constituinte originário, né? Compreensível na medida em que a gente sai de um Estado autoritário, né? Na medida que a gente sai de uma ditadura e entra numa democracia, a preocupação do poder constituinte originário era garantir esse cidadão com uma série de direitos. Só que muita coisa foi prometida e muita coisa não foi cumprida. Então, a gente aqui no Brasil, a primeira ideia que a gente associou ao ativismo judicial é exatamente o quê? A baixa efetividade dos direitos sociais. Porque na medida que a Constituição deu e não foi cumprido, né, então está sendo solicitado. Então, a primeira ideia que se associa ao ativismo judicial no Brasil aqui é justamente a baixa efetividade dos direitos sociais. E aí estou falando da saúde, estou falando da educação, estou falando da moradia. Então, toda vez que alguém vai e pede um direito social, não, isso aqui é ativismo judicial, por conta da baixa efetividade dos direitos. Segundo ponto também, que é associado ao ativismo judicial aqui no Brasil, é que, ao longo da nossa história, alguns grupos foram segmentados, apartados da nossa sociedade. E na medida que a Constituição de 88 vem, né, nessa ideia de pluralidade e recepciona esses grupos que até então, né, eram excluídos, e coloca esses grupos fazendo parte da sociedade, e esses grupos agora nada mais do que exigindo aquilo que está na Constituição, né? E aí, quando esses grupos excluídos pedem os seus direitos, aí tem se falado de ativismo judicial. Exemplo, demarcação das terras indígenas. É o ativismo judicial, o STF está interferindo aqui na questão da demarcação. Gente, eles estão exigindo só aquilo que foi prometido na Constituição Federal, né? E aí você pode pegar vários segmentos sociais que, diante desse contexto de um Estado plural, estão exigindo o reconhecimento dos direitos. E aí tem se associado. Então, né, quando a comunidade LGBTI exige os direitos, não, isso aqui é ativismo judicial, né? É o crime de homofobia, mas isso aqui é ativismo judicial. Não, gente, né? Quer dizer, aqui no Brasil está se associando o ativismo judicial a essas questões desses grupos até então excluídos, pedindo nada mais do que o reconhecimento dos direitos. Terceiro, rapaz, o Brasil é complexo, né? É complexo demais. Vocês já viram Game of Thrones? Rapaz, o Brasil é mais emocionante que Game of Thrones. Acho que só está faltando um dragão voar, assim, aí, o negócio aqui é... Sim. Uhum. No texto de vocês tinha lá o Axel Honneth, né? Axel Honneth, a luta pelo reconhecimento. São 3 autores, é interessante ler, né? Numa sequência. John Rawls, Honneth e Nancy Fraser. Que eles vão trabalhar. Esses 3 nessa sequência é interessante. Mas é isso. A gente tem muita coisa escrita, né? Tanto a questão da baixa efetividade, né? Como a própria questão dos grupos excluídos, buscando agora a questão do reconhecimento, né? E um terceiro, que
talvez se diferencia um pouco dos demais, né, desses outros dois, porque esses outros dois estão consagrados no nosso sistema jurídico, as pessoas só estão pedindo aquilo que foi escrito, né? Mas tem um outro problema, que é um pouco mais distinto e está associado ao ativismo judicial, é a própria inércia do legislativo. A própria inércia do legislativo. Tem pautas que é interessante para o legislativo ficar quietinho e não se pronunciar. Talvez se pronunciar, no máximo, num período de eleição e para falar mal do STF, né? Então, por exemplo, a descriminalização, né, do porte da maconha. Cara, quanto tempo isso é falado, quanto tempo isso é debatido, há quanto tempo se coloca os projetos de lei na mesa do Congresso Nacional e nada. Por que o parlamentar não quer mexer com isso? Porque, né, é uma pauta que ou perde voto ou ganha voto. Então, é um tema, né, espinhoso. A questão do aborto também. Há quanto tempo se discute isso no Congresso Nacional? Por que não avança? Por que não vai para frente? Porque é um tema espinhoso. Tem gente, né, que se pronuncia ou se deixa de pronunciar, né, mas nunca anda para frente porque perde voto. Politicamente não é bom abordar esse tema porque ele vai perder uma base do eleitorado. Então, às vezes, para o parlamentar é melhor ficar quieto para não perder a base eleitoral, e aí quando o STF vai e decide, ele ainda ganha voto criticando a decisão do STF. Ah, porque o judiciário é o STF. Aí o pessoal, é isso aí, meu candidato. Né? Então, o judiciário pode deixar de analisar as questões que são levadas? Não, inafastabilidade da tutela jurisdicional. Né? Então, no Brasil, a ideia do ativismo judicial está ligado a esses três fatores. Baixa efetividade dos direitos, a luta, né, dos grupos socialmente excluídos pelo reconhecimento dos direitos e temas que não são apreciados, né, em que existe uma pauta, né, que é inerte no Poder Judiciário. E aí o Judiciário sempre é chamado a se posicionar diante desses temas. E aqui é exatamente isso, né? Você tem uma inércia do Executivo, no caso da DPF 709, da 742, você tem uma inércia do Executivo na questão do sistema carcerário. E aí as pessoas vão batendo na porta do Poder Judiciário. E ele precisa dar. Né? Mas vamos tentar, então, assim, né, na minha visão, não vejo. E aí um outro ponto, por que eu não vejo ainda assim, né, por mais que a gente tenha todo esse problema de conceito do que é um ativismo judicial, mas ainda assim eu não vejo essa interferência, porque o pressuposto do processo estrutural é exatamente o quê? A busca da consensualidade. Então você não tem uma imposição, né? Na verdade, você possibilita, e até de certo ponto, né, você estimula a participação dos entes públicos. Porque, volto a dizer, né, o poder estabelece que tem que ser feito, por exemplo, né, então, há uma insuficiência de vagas no sistema educacional básico do município de Palmas, que seria de competência do município. É o juiz que vai dizer quantas escolas têm que ser construídas? Que tipo de escola, em qual região, em qual localidade? Não. A visão de um processo estrutural é reconhecer essa falibilidade do sistema, né? Até se discute ali, pegando aquelas fases que a gente estava mencionando, né? Se há ou não uma insuficiência, se reconhece ou não essa falibilidade. Na medida em que reconhece essa falibilidade, feito esse diagnóstico, né? Então aí você determina que se amplie o número de vagas. Mas é a decisão que vai dizer quantas vagas. E reparem que eu não estou usando a palavra sentença. Porque a sentença no nosso sistema processual, ela leva uma ideia de extinção. Com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, veja que eu estou falando de decisão. Então, veja só, né, a decisão, ela só vai reconhecer e dizer que precisa ser ampliada a quantidade de vagas. Agora,
Quantas vagas precisam ser ampliadas? Onde essas creches, onde essas escolas serão construídas? Qual que é o cronograma de execução? Isso quem vai dizer é o poder público, né? Obviamente, intermediado, estabelecido, dialogado dentro de um processo, né? Com os atores institucionais ali. Magistrado, promotor, defensor, sociedade civil, mediante as associações, enfim, né? Os amigos cura, enfim. Aí vocês vão tendo essa participação e essa construção. Então, eu não vejo essa interferência, né? Já que se trata de uma relação dialógica. Então, não vejo invasão, não vejo violação do Pacto Federativo. Ah, não, professor, mas eu acho que eu não gosto disso. Né? Oi? Não, eu sei também. É um outro conceito. Mas eu acho que não são coisas apartadas. Uhum. Né? O problema é que está, né, para você ver, o conceito de ativismo judicial é tão problemático, né, que eu falei só da visão ruim do ativismo. A professora falou já de uma visão boa do ativismo. Tá? A gente não... isso como chamamento, dessa intervenção no sentido, né, de chamar as responsabilidades constitucionais. É um outro conceito de ativismo judicial. Mas o que eu vou ter na ideia, não, professor, eu não gostei desse negócio de processo estrutural. Esse troço não presta, não serve, eu sou raiz, eu quero o processão das antigas mesmo. Eu falei, tá, então, beleza, processo estrutural não presta. Vamos tirar ele? Vamos cortar? Vamos cortar? Faz de conta que não existe. Tá, não existe. O que você vai fazer então? Já que não é possível, tudo que a gente está falando aqui, né, dessas possibilidades de construção da solução não é possível, corta o processo estrutural. Vamos fazer o quê? Primeira possibilidade. Deixa o poder público inerte, do jeito que ele está. É uma boa? Não, gente. Se deixar do jeito que está, o poder público não fazendo nada, né? E aí volta a dizer, o Estado é um dos litigantes habituais, né? O Estado, e aí quando eu digo Estado, no sentido amplo da palavra, tá? Então, o Estado é um litigante habitual. Né? Uhum. Uhum. Sim, então assim, primeiro ponto, né? Tá, tira a ideia de processo estrutural. Vamos ficar inerte, sem fazer nada? Não, se não fizer nada, a situação vai piorar. Só Né? mais um agravante para essa situação de omissão, né? A gente teria uma violação aos direitos humanos, seria um verdadeiro retrocesso aos direitos humanos. Sim. Porque se nós já conseguimos, se nós já alcançamos, se nós já tivemos a experiência que deu certo, retirar agora violaria Também. o nosso próprio sistema. Exato. Não, então, não vamos ficar inerte, vamos continuar fazendo do jeito que a gente sempre faz. Vem a caneta do juiz, manda pagar o remédio, manda fazer a cirurgia. Até quando a gente vai aguentar fazer isso? Né? Vai chegar um ponto que não dá. Né? Aí a jurisprudência vai começar a ter que fazer os malabarismos jurídicos, né, para tentar amenizar a situação. Vamos pegar, por exemplo, a própria questão dos medicamentos. Né? Então existem condições para você chegar e pedir um medicamento no SUS. Né? Assim, algumas coisas, realmente, eu acho que tem algum sentido, porque também dinheiro não está sobrando. Você gastar dinheiro com uma coisa que não tem eficácia científica, não tem comprovação, ok. Né?
Mas aí, por exemplo, você criar um critério de que a pessoa tem que ser hipossuficiente para poder pedir um medicamento no SUS. Então, por exemplo, eu não sou hipossuficiente, né? É mentira, eu sou hipossuficiente, né? Eu só devo para 2 pessoas, Deus e o mundo, mais ninguém. Mas, vamos imaginar, eu não sou hipossuficiente. Então, quer dizer que eu não posso ir no SUS pedir um remédio? Mas a lei do SUS não fala que é universal? Então, como é que o SUS é universal e então só o hipossuficiente pode ir lá e chegar e pedir um remédio? Se for uma medicação de alto custo. De alto custo. É exatamente isso. Não, então é só o hipossuficiente. Mas se o SUS é universal, ficou meio contraditório. E aí? Né? Mas a gente só chegou nesse ponto porque exatamente foi nessa questão da canetada. Pague, 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 o dinheiro acabou, e aí a jurisprudência faz malabarismo para tentar aliviar uma coisa e o problema né? Esqueci dos termos médicos, né? Como é que tratou do efeito, mas não tratou da causa. Né? Como é que é o nome disso? Esqueci o nome disso. Cuidou do sintoma, mas não tratou da causa. É aquela coisa paliativa. Resolve ali para aquela pessoa, mas não vê aquela visão de futuro. Então, me parece que realmente o único caminho, a única possibilidade, a tendência que nós temos nesse momento ainda são os processos estruturais. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que batalhar, participar e tudo mais, né? De modo que a gente consiga ter uma boa operacionalização, uma boa regulamentação. Né? Mas a questão com o que nós temos hoje no CPC, né, por exemplo, é possível, né? É possível trabalhar na perspectiva do processo estrutural? Imagino que sim, eu acho que até mencionei aqui com vocês, né? Como a própria questão do negócio jurídico processual, lá do artigo 190, é até compreensível, até porque as legislações que nós temos do processo coletivo, né, são dos anos 80, são dos anos 90, então a visão de processo ainda era bem diferente. Né? Então, quando o CPC vem e inova com o negócio jurídico processual, ele abre um cenário de possibilidades de adaptação e flexibilização. Né? Lógico que a gente precisa repensar algumas outras questões, como eu falei, a própria questão da polarização, né, da gente sair daquele sistema autor-réu. É muito tradicional, a gente ainda está acostumado com essa coisa, tem que ter um autor e tem que ter um réu. Né? No máximo um litisconsórcio, mas eu tenho que identificar quem são os responsáveis, quem são os culpados por aquilo ali. Então, mas no processo estrutural a gente tem que repensar essa questão. Eu gosto muito da terminologia da jurisdição voluntária, né? Porque na jurisdição voluntária nós não falamos em autor e réu, nós falamos em interessados. Né? Embora assim, a jurisdição voluntária tenha uma outra característica, né? A administração pública dos interesses privados, então a gente não há litígio, então por isso que a gente fala em interessados. Mas é uma terminologia que eu acho que até para a gente admitir a possibilidade da participação de várias pessoas ali. Né? Então a gente superar essa questão da polarização processual. Tranquilo? Bom, sobre processo estrutural, eu acho que é isso. Trabalho avaliativo. Já se separaram em grupos? Foi? Já está mais do que separado? Grupo de 4, um para mais, um para menos, né? Enfim. Né? Então tá, 2 para mais, 2 para menos, igual coisa eleitoral. Pessoal, é o seguinte, o que eu preciso de vocês? Né? Já que o tema é processo estrutural, eu acho que vocês trabalham aí, né, com uma série de direitos difusos e coletivos, enfim, cada um dentro de uma área de atuação. Eu preciso que vocês façam um relato, né, de um determinado tema, de um determinado problema que vocês trabalham dentro da promotoria de vocês, no que poderia ser adotado o processo estrutural, né, um tipo de problema que vocês estão lidando aí no dia a dia que poderia ser adotado o processo estrutural, né,
e como que isso seria viável, entendeu? Qual é o tipo de problema e qual seria essa viabilidade, essa execução, os desdobramentos, as possibilidades. Tenta encaixar um problema que vocês trabalham dentro dessa perspectiva do processo estrutural. Isso, inclusive, fica como dica para o artigo do TCC de vocês, né? Você consegue escrever um artigo bem bacana, né? Faz um primeiro capítulo com esses delineamentos do que é o processo estrutural, como é que ele funciona, né? E aí faz um segundo capítulo, né, dessa apresentação desse problema, dessa temática, e como que isso seria pertinente, ou como seria aplicado. Se algum grupo já tiver experiência de processo estrutural, pode também fazer a apresentação desse problema que foi apresentado nessa perspectiva estrutural, tá? Então, veja só, o trabalho de vocês aqui agora pode ser nessas duas perspectivas. Ou de uma coisa que não está sendo enfrentado e que poderia ser utilizado processo estrutural, ou apresentar uma determinada situação concreta que vocês tenham, né, e compartilhar essa experiência do processo estrutural, como que ele está sendo conduzido dentro da atuação de vocês. Quanto tempo para fazer isso? Que eu acho que pode fazer o seguinte: quem quiser sair para ir no banheiro, tomar um café. Tá, beleza. E 30 minutos, tá bom? Para escrever? Oi? Então tá, vamos lá. Quem quiser sair, fica à vontade.